Olá, meus queridos alunos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de matemática aqui do 7º ano. Aqui comigo, professor Antônio Paulo. Muito bem, pessoal. Vamos ver o que vamos estudar na nossa aula de hoje? Hoje a nossa aula de número 60, objeto de conhecimento, números racionais na representação fracionária e na decimal, usos, ordenação e associação com pontos da reta numérica e operações, detalhamento, os números racionais no dia a dia. Muito bem, alunos, vamos ao início da nossa aula? Muito bem, alunos, estamos agora para dar início aqui à nossa aula de matemática. E na nossa aula de hoje, pessoal, a gente vai falar de um conjunto numérico. E em especial, nós vamos falar nessa nossa aula do conjunto dos números racionais. Tá legal? Mas então, vamos falar do conjunto racional, mas a gente sabe, né, vocês sabem, que existem outros conjuntos, porque nós também já vimos em outros momentos aqui nas nossas aulas, até mesmo aqui nas aulas do 7º ano. Então, pessoal, como surgiram os conjuntos numéricos, hein? Por que surgiram os conjuntos numéricos? Bom, uma informação, um conceito por que surgiu, diz o seguinte, um dos conceitos. Os conjuntos numéricos surgiram através da necessidade do homem e não do estudo da matemática pela matemática. Pessoal, olha só, os conjuntos numéricos surgem porque o homem precisava contar, né? Precisava fazer registros de ações que eles praticavam no dia a dia. E aí, partindo desse princípio, o homem, o ser humano, passou a ter a necessidade de contar. E isso, pessoal, essa necessidade, segundo relatos históricos, surgem por volta de 4.000 anos antes de Cristo. Bem antes de Cristo, 4.000 anos antes, o homem já tinha ali a necessidade de fazer, não necessariamente fazer conta, né, operações, mas de fazer contagem, pessoal. Então, acompanhe comigo aí nossa próxima cartela que nós traz aqui, ó. O primeiro conjunto, pessoal, que surgiu foi o que nós chamamos de conjunto dos números naturais, tá legal? Esse conjunto, ele surgiu justamente devido à necessidade do método de contagem para representar quantidade. Né? Temos aí uma imagem, né? Um pastor de ovelha aí, levando as suas ovelhas para o campo. Imagina que esse pastor ele precisava contar essas ovelhas quando levava ao campo e precisava também contar quando ele trazia de volta, né? Quando ele trazia de volta da sua pastagem, né? Então, essa ideia de contar, né, foi justamente o que hoje nós chamamos de conjunto dos números naturais. Claro que naquela época, quando surge a contagem, né, não era chamado de conjunto dos naturais, tá legal? Depois, bem depois que ele recebeu esse método de contagem, recebeu essa nomenclatura, tá bom? Continuando, porque também tem outro conjunto. E a gente viu também esse conjunto aqui nas nossas aulas, pessoal. Conjunto dos números inteiros. E por que surgiu o conjunto dos números inteiros? Surgiu pois o homem tinha a necessidade de calcular perdas e dívidas, principalmente na área do comércio. Lembrando, né, conjunto dos números inteiros, nós estamos falando de números que são positivos e os números negativos, tá bom? E aí aquela ideia mesmo, imagina que você empresta R$10 do seu colega. Como que ele vai representar esse número se não existisse o conjunto dos inteiros? Não dava para representar, porque emprestar 10, na linguagem matemática, a gente representa por menos 10, não é isso? Então, daí a necessidade de um outro conjunto. E esse conjunto foi chamado de conjunto dos números inteiros, tá legal? E, pessoal, vale chamar a atenção também que o conjunto dos números inteiros, ou os números negativos, eles já surgem por volta de 1500 depois de Cristo, tá, pessoal? Por volta desse período, tá bom? A ideia foi aqui quando foi aceito mesmo a ideia da existência dos números negativos. Mas essa parte histórica vocês terão aprofundamento em outras séries que vocês ainda vão estudar, tá bom? Uma vez nós estamos aqui com nossos alunos aqui do 7º ano, né? E aí, pessoal, tem outro conjunto que também surge da necessidade. E sabe qual é o outro? É o conjunto dos números racionais. E o conjunto dos racionais, pessoal, eles surgiram da necessidade de representar parte de um inteiro, né? O homem já sabia contar, né? Mas
nem sempre aquela contagem equivalia a 1. Imagina, eu tenho uma saca de feijão, mas se eu dividir essa saca ao meio, como é que ele iria representar essas duas partes, né? Então, essa necessidade aí de dividir o inteiro em partes, né, foi então, dessa necessidade surgiu então o conjunto dos números racionais. E a gente tem aí esse bom exemplo aí da pizza, né? Uma pizza dividida em 3 partes e 1/3 equivale a... Aí nós temos aí uma fração, 1/3, que é justamente o número racional. Nós estamos representando uma parte das 3 partes aí do inteiro. Beleza? Então, pessoal, já falei um pouquinho aqui sobre os 3 conjuntos, né, que a gente já fazem parte do universo de vocês, que é o conjunto dos naturais, o conjunto dos inteiros e agora o conjunto dos racionais. E agora nós vamos trazer para você aqui um VT que vai falar aqui da história dos números racionais. Acompanhe aí comigo. Como e por que surgiram os números racionais? Os números racionais surgiram da necessidade de representar partes de um inteiro. No Egito Antigo, durante as inundações do rio Nilo, muitas terras ficavam submersas e isso fazia com que elas recebessem nutrientes. Essas terras tornavam-se muito férteis para a agricultura. Dessa forma, quando as águas baixavam, era necessário remarcar os limites entre os terrenos de cada proprietário. No entanto, por mais eficientes que tentassem ser, não encontravam um número inteiro para representar tais medidas, o que os levou à utilização de frações. O conjunto dos números racionais engloba todos os algarismos na forma de A sobre B, na forma de A dividido por B, com B diferente de zero. Isto é, os números fracionários e as dízimas periódicas, números decimais, o conjunto é representado pela letra Q maiúscula. Observe alguns exemplos de números racionais. 4 sobre 2, ou 2. Menos 9 sobre 3, ou menos 3. 3 sobre 5, ou 0,6. 4 sobre 9, ou 0,4444. 2 sobre 11, ou 0,18181818. 1 sobre 3, ou 0,33333. Menos 36 sobre 10, ou menos 3,6. De modo matemático, podemos generalizar o conjunto dos números racionais por Q igual x igual A sobre B, sendo A e B números inteiros e B diferente de zero. Muito bem, alunos. Depois de vocês assistirem a esse VT, né, que traz aí um pouco da história dos números racionais, vai lembrar que os números racionais, pessoal, são números que são todos os números que podem ser representados na forma de fração. Já aguarda essa informação. E esses números racionais, pessoal, eles estão muito presentes no nosso dia a dia. Acompanhe comigo aqui alguns exemplos aí, onde nós utilizamos os números racionais. Tá legal? Vejam só. No nosso dia a dia utilizamos muito números racionais. Exemplo, para fazer um bolo aí, dos ingredientes de um bolo. O professor vai marcar aqui alguns números racionais, né, bem específicos. Olha só, na receita do bolo, temos aqui, ó, 1 sobre 2. E sem os números racionais ficaria um pouco complicado para que nós possamos aqui representar a receita do bolo, né, pessoal? Então, temos aqui 1 sobre 2, temos aqui outro número racional, 1,5. Temos aqui também número racional, 0,100 kg, tá legal? Aqui também é um número racional. Perceba que ele é muito utilizado no nosso dia a dia. Olha aqui outro exemplo. Na produção de leite por região em 2018. Isso aqui são dados fictícios, tá, pessoal? Só para a gente ter um entendimento. Então, observe que nesse nosso gráfico, nós utilizamos números decimais, tá legal? Olha só aqui, ó, números decimais. Os números decimais, pessoal, também são ditos como números racionais, tá legal? Por quê? Porque também são os números decimais a gente pode, né, dá para a gente representar na forma de fração. Se dá para representar na forma de fração, então ele é um número racional. Então,
Na produção de leite, nós utilizamos exatamente números racionais para que possamos representar, né, a variação da produção. Com uma observação já aqui, observa que os números racionais, pessoal, podem ser negativos, sem problema nenhum, tá? Muito tranquilo, ele pode ser positivo, mas também pode ser um número negativo, isso não tem um menor problema. Tem aqui outro exemplo, olha só, no velocímetro de um carro tem lá um medidor de combustível. Usamos número racional para poder representar a quantidade de combustível no tanque. Nesse momento, esse veículo tem 1/4, né, de combustível no tanque. Tem outro exemplo? Olha só, um outro exemplo também onde a gente utiliza números racionais. Vem comigo. A medida de temperatura correspondente ao ponto A é 3, B é 1,5, atenção, estão marcando aqui, ó, C e 1,5, cadê C aqui? A é menos 3, vamos aqui pela imagem, A menos 3, C, ó, atenção, C 1,5, por que 1,5? Um detalhe, pessoal, observa aqui no nosso gráfico, aqui é 1, ó, aí estamos aqui bem na metade, ó, tá bom? Então, menos 1,5, no 2, no B, 1,5 aqui, ó, no B, 1,5, tem no 1, depois o 2, bem na metade, ó, 1,5. O C, ó, menos 0,5, perdão, aqui no C, ó, está aqui, ó, entre o 0 e menos 1. O C, então, menos 0,5, que a gente pode representar assim como nós temos aqui na nossa representação. O A é menos 3 graus Celsius, tá legal? O B, 1,5, 1,5. Ou simplesmente falar 1,5, tudo isso aqui é número racional, tanto faz se a gente falar desta forma, né, 1,5, ou falar em decimal. Da mesma forma, nós estamos utilizando os números racionais, tá legal? Temos ainda aqui, ó, o C, que é menos 1/2, tá legal? Isso aqui é um número racional, tá na forma de fração. E se a gente falar também aqui assim, ó, menos 0,5, também estamos falando um número na forma, como número racional, tá legal? Que eu quero que tu perceba que eu posso falar na forma de fração, posso também falar na forma decimal, tá legal? Posso falar na forma de fração, em especial aqui um número misto, né, 1,5, e podemos falar também na forma decimal, tá legal? E sem problema nenhum quando eu falar assim também, ó, menos 3, alunos, comece a aprender que ele também é um número racional, tá legal? Você vai já perceber por que menos 3 também é um número racional. Bom, em síntese, pessoal, o número racional é todo número que puder ser escrito como uma fração, onde o seu numerador vamos lá, número racional é todo número que pode ser escrito como uma fração, onde o seu numerador é um número inteiro, que é importante para a gente grifar. O numerador é um número inteiro e o seu denominador também é um número inteiro, tá legal? E uma observação, tem que ser diferente de zero. Quer dizer que no denominador não faz sentido, não pode, não é permitido em matemática que o denominador seja zero, tá bom? Então, todo número que puder ser escrito na forma de fração, esse número a gente vai dizer então que ele é um número racional, beleza? Observações. Todo número inteiro pode ser escrito como uma divisão de dois números inteiros. Lembra que agora há pouco o professor falou para você que o menos 3 também era um número racional, lá no nosso exemplo? Que o menos 3, nós dissemos que ele é um número racional. E por quê, né? Você vai já entender. Olha só, qualquer número inteiro pode ser escrito numa forma de fração. Olha aqui o exemplo que nós temos, ó. O número 2, pessoal, eu posso escrever o número 2 sendo 2 sobre 1, ó, sem problema nenhum. 2 dividido por 1 é 2, então 2 também pode ser escrito na forma de fração, certo? O número 5 também pode ser escrito na forma de fração. Basta que nós façamos, né, que a gente faça 5 sobre 1. O número menos 7, que é um número inteiro, né, também pode ser escrito como fração. 7 sobre 1. Perceba que todo número, pessoal, atenção, todo número, seja ele, todo número inteiro, ele possui obrigatoriamente um denominador.
que é o denominador 1. Então, via de regra, todo número inteiro pode ser escrito na forma de uma fração, tá legal? O nosso exemplo aqui também, o menos 3, ó, ele também poderia ser escrito assim, ó, menos 3 sobre 1. E vale lembrar também, pessoal, que teria várias outras maneiras da gente escrever os mesmos números, tá bom? Posso fazer 2 igual a 2 sobre 1? Posso, mas também poderia escrever assim, ó. O 2 também pode ser igual a 4 sobre 2. Por quê? 4 sobre 2 também é 2. Quer dizer, tem várias maneiras de nós escrevermos um número inteiro em forma de fração, tá legal? Mas vale a pena, né? Já é suficiente a gente saber que todo número inteiro tem um denominador e esse denominador é 1. Então, todo número inteiro pode ser escrito na forma de uma fração, beleza? Guarda essa informação, que tem outra dica aqui também. Atenção, todo número decimal, todo número decimal com um número finito de casas depois da vírgula pode ser escrito como uma divisão entre dois números, tá legal? Tá, pessoal? Observa aí, ó. Todo número decimal com número finito. Quando ele falou finito, pessoal, ele disse assim, ó. Aqui, ó, depois da vírgula tem fim, tá legal? Tipo no nosso 0,3, ó. Temos aqui o 0,08, é um número finito de casas decimais. Aqui também, ó, 2,463 também é um número finito de casas decimais, tá legal? Então, todo número decimal com número finito de casas depois da vírgula pode ser escrito como uma divisão entre dois números. Então, quer dizer que pode ser escrito na forma de fração, beleza? E aqui vale uma dica aí, ó. Se nós temos uma casa depois da vírgula, nós dividimos isso por 10, né? E se nós temos duas casas depois da vírgula, nós fazemos então 8 sobre 100. E aqui nós temos 3 casas depois da vírgula. Então, nós podemos fazer 2.463 dividido por 1.000, tá legal? Isso sempre vai funcionar, tá legal? Repete a parte decimal, ó, e divide por 10, porque eu tenho só um número depois da vírgula. Aqui também, ó, repete a parte decimal, só que eu divido por 100, porque eu tenho duas casas depois da vírgula. E aqui, pessoal, nós repetimos todo o número sem a vírgula, ó. 2.463, ó, só que agora a gente divide por 1.000. Por que por 1.000? Porque nós temos 3 casas depois da vírgula. Beleza? Mas tem também, pessoal, outros números que também ainda é possível escrevê-los na forma de fração. E aí guarda essa informação. Se é possível escrever na forma de fração, então ele é um número racional, tá bom? Continuamos. Todo número decimal com números infinito de casas decimais depois da vírgula, que se repete periodicamente, esse número pode ser escrito como uma divisão entre dois números inteiros. Esse número pode ser escrito como uma divisão entre dois números inteiros. O que isso quer dizer? Quer dizer que se dá para ser escrito como divisão entre dois números inteiros, então nós estamos também diante de um número racional, tá legal? E aí, pessoal, tem aqui dois exemplos aqui pra gente. Esse número, pessoal, eu vou antecipar aqui um pouco para você, né? Isso aqui é uma dízima periódica, tá legal? Mas esse é assunto do oitavo ano que vocês vão ver com mais calma lá no oitavo ano, mais detalhe. Mas uma coisa vale você observar. 0,3333, essas reticências indicam que isso está se repetindo periodicamente, tá legal? Se está se repetindo, se esse número decimal, grava assim, ó, se esse número decimal se repete periodicamente, então é porque ele pode ser escrito na forma de uma fração, tá legal? E 0,3333 infinitamente é exatamente igual a 3 sobre 9, tá, pessoal? Guarda essa informação aí. Olha o outro exemplo aqui, ó. Nós temos 0,2, olha só, 41, 41, isso vai se repetir infinitamente. Se nós temos uma periodicidade nas casas decimais que estão se repetindo, então nós estamos diante de um número racional. E esse número, pessoal, que nós temos aqui, 0,2414141, é a mesma coisa que a gente falar 239 dividido por 912,
90. Beleza? Então, continuando então, temos aqui o nosso conjunto dos números racionais e é representado pela letra Q maiúscula. Definição, olha aqui comigo. X é um número A sobre B, sendo que A e B tem que ser diferente de 0. E aqui nós temos, pessoal, o conjunto dos naturais, certo? Que está dentro do conjunto dos inteiros. E perceba que o conjunto dos inteiros está dentro do conjunto dos racionais, tá legal? E aí tem uma maneira de a gente falar isso em matemática. O conjunto dos números racionais é representado pela letra Q, contém o conjunto dos inteiros, que por sua vez contém o conjunto dos... que por sua vez contém o conjunto dos naturais, ou seja, traduzindo isso, os naturais está contido no conjunto dos inteiros e o conjunto dos inteiros está contido no conjunto dos racionais. Quer dizer, os naturais está dentro dos inteiros e os inteiros está dentro, em uma linguagem mais normal, dentro dos racionais, certo? Bora pensar um pouquinho então? Vamos lá então. Analise as seguintes sentenças e classifique em verdadeiro ou falso. Bora pensar então agora. Todo número natural é um número inteiro? E aí, sim ou não? Será que todo número natural é um número inteiro? Bora pensar aqui, bora olhar aqui no nosso diagrama aqui, ó. Os naturais, esses naturais são números inteiros? Sim, são números inteiros. Por quê? Porque ele está contido, ó. Perceba que os naturais está contido dentro do conjunto dos inteiros, tá legal? E aí, sabendo disso, então a gente vai dizer que todo número natural é um número inteiro. Sim. Então a gente vai dizer que a nossa primeira questão é verdadeira, certo? Primeira questão aqui como verdadeira. Vamos analisar a letra B. Todo número inteiro é um número natural? Sim ou não? E aí? Todo inteiro é natural? Pensa aí comigo. Bora olhar no nosso diagrama aqui, ó. Será que todo número que está aqui no conjunto dos inteiros é natural? Perceba que não, tá, alunos? Porque ó, os naturais são apenas os números positivos. Tem número que é inteiro, mas é negativo. Ó. Então, não podemos aceitar que todo número inteiro é um número natural. Então, vamos para a letra B, a resposta é falsa. Na letra C, todo número racional é um número natural? Essa aí ficou fácil. Todo racional é natural? Claro que sim, ó. Todo número racional que está aqui, ó, é natural? Opa, não é natural. Por quê? Os naturais são apenas os números 1, 2, 3, 4, 5. E os racionais tem aqui os números decimais aqui, tem as frações. Então a gente vai dizer que isso aqui é falso. Na letra D, todo número natural é um número inteiro? Todo natural, sim. Todo natural é um número inteiro. Isso aqui é verdadeiro. Agora a letra E, todo número racional é um número inteiro? Todo racional é um número inteiro? A gente vai dizer que a resposta é falso, tá, pessoal? Não podemos dizer que todo racional é um número inteiro. Vejamos aqui, ó. Não podemos aceitar que todo número racional, tipo 0,5, é um número inteiro. Não é, tá bom? Então, a resposta é falso. Beleza? Vamos continuar que tem outros exemplos também aqui, ó. Exemplo que diz o seguinte, Dante 2018, indique se cada número pertence ou não pertence ao conjunto dos naturais, conjunto dos inteiros e ao quê? Vem comigo aqui, bora pensar. O número 15. Pertence ao conjunto dos naturais? Sim, pertence aos naturais. O número 15 pertence ao conjunto dos inteiros? Também, 15 pertence aos inteiros. Então, pertence também ao conjunto dos inteiros. Continuando, o número 15 pertence aos racionais? Posso escrever o número 15 na forma de fração? Claro que pode. Então, também pertence aos racionais. O número menos 0,7, pessoal, pertence aos números naturais? Não pertence, ó. Pertence aos inteiros? 0,7? Não pertence aos inteiros. Pertence aos racionais?
Sim, pertence aos racionais. Pertence aos racionais. Letra C, menos, olha só, pessoal, 40, 400, 4.000. Perceba que não está se repetindo com periodicidade. Tá bom, pessoal? Então, isso aqui, ó, não pertence a nenhum conjunto. Não pertence a nenhum conjunto. Nem ao conjunto dos naturais, nem aos conjuntos dos inteiros e nem ao conjunto dos racionais. Agora, a letra D, 0,414141. Opa! Não pertence aos naturais, a gente já sabe, ó, não dá para ser natural. Também, ó, não pertence ao conjunto dos inteiros, não pertence a Z. E também, ó, mas ele pertence ao conjunto dos racionais, que é o nosso conjunto Q, beleza? Vamos continuar aqui, tem mais uma questão aqui. A questão diz o seguinte, ó. Vitor e Helena partiram de Lages, Santa Catarina, para um fim de semana de inverno em São Joaquim, Santa Catarina, que fica a 76 quilômetros de Lages. Em Lages, o termômetro marcava entre 1 grau Celsius e 2 graus Celsius, ou seja, entre 1 grau Celsius, entre mais 1 grau Celsius e mais 2 graus Celsius. Para sermos mais exatos, o termômetro marcava 1 mais 4 sobre 10 graus Celsius acima de zero, ou seja, marcava mais 1,4 graus. Em São Joaquim, o termômetro indica uma temperatura entre 1 grau Celsius, 1 grau Celsius abaixo de zero e 2 graus Celsius abaixo de zero, ou seja, entre menos 1 e menos 2 graus Celsius. Mais exatamente, o termômetro indica menos 1 e menos 8 sobre 10 graus Celsius abaixo de zero, ou seja, menos 1,8 graus Celsius. Quais dos números apresentados no texto são racionais? Pessoal, a gente vai olhar no texto, pessoal, quais deles são racionais, tá legal? Agora, atenção, racionais, agora, olha primeiro na letra A, ele quer os que são racionais inteiros, tá legal? Quais deles no texto são racionais inteiros? Vamos identificar, então, quais deles são racionais inteiros? Vem comigo aqui, ó. O número 76, racional inteiro. Outro número racional inteiro, 1 e 2, também racional inteiro. Não vamos marcar esse aqui, ó, mais 1 e mais 2, porque é a mesma coisa, tá legal? 1 e 2 e mais 1 e mais 2 é a mesma coisa. Para ser mais preciso, exato, outro número aqui está repetido, mas esse cara aqui, ó, um racional inteiro, tá bom? Mas já marcamos, você quer saber quais deles são racionais inteiros. E temos também aqui, ó, o menos 1 e o menos 2. Também são números racionais inteiros. Pronto, somente esses são números racionais inteiros. Quais deles estão escritos, olha só, são racionais e estão escritos na forma fracionária. Pessoal, é racional e está escrito na forma fracionária. Vamos lá, então? Onde tem números que são racionais e estão escritos na forma fracionária. Vamos identificar, então? Vem comigo, no texto. Ó. Temos bem aqui, ó, 4 sobre 10. Ó, é um número racional e está escrito na forma de fração. Tem outro número escrito no nosso texto na forma de fração? Vejamos, então. Tem. Temos aqui também, ó, o número menos 8 sobre 10, outro número escrito na forma de fração. E somente, ó, na forma de fração, somente esses. E aí, continuando a nossa questão, na letra C, pede o seguinte, ó, que a gente identifique no texto números que são racionais, mas eles estão escritos na forma decimal. Quais números estão no texto que são racionais e estão escritos na forma decimal? Vamos ver, então? Vamos lá no texto, começando desde o começo. Onde nós encontramos números escritos na forma decimal? Vamos lá. Aqui não, nós já sabemos que não. Opa, bem aqui, ó, nós temos o número 1,4 graus Celsius.
Esse número aqui, ó, ele é um número racional, tá, pessoal? Além de ser um número racional, nesse texto, né, que conta aí um pouco da viagem de Vitor e Helena, nesse texto, esse 1,4, ele está escrito na forma decimal, beleza? Tem outro número escrito na forma decimal no nosso texto? Vamos acompanhar, então? Nesta cartela não tem, vamos na próxima, continuando o texto aqui, ó. Mas exatamente o termômetro indica menos 1,8 sobre 10 graus Celsius abaixo de zero, ou seja, opa, bem aqui tem, ó, menos 1,8 graus Celsius. Aqui é outra representação, que é um número racional, tá, pessoal? E além de ser racional, ele está escrito na forma de um número decimal, beleza? E aí nós temos aí as respostas, né? Aí do que nós havíamos comentado na cartela. Pessoal, chegamos então aqui ao final da nossa aula. Tem que ficar claro para você, pessoal, que o número natural é um número racional, tá bom? Também é racional. Todo número inteiro, todo número inteiro também é número racional, tá legal? E tem aqueles que são racionais específicos, são aqueles que estão escritos na forma de fração e na forma de números decimais. Assim nós chegamos ao final da nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido, tenham gostado e aguardo vocês aí na nossa próxima aula.